Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane e este é o canal do Fazendo Arte Ateliê. E no vídeo de hoje eu vou recuperar mais uma peça que estava totalmente abandonada. Fique comigo para acompanhar essa transformação. Antes eu vou fazer a leitura de um versículo. E o versículo de hoje está na carta aos Hebreus, no capítulo 3, e é o versículo 12. Portanto, irmãos, tenham cuidado para que não haja entre vocês homens de coração perverso e sem fé, que se afaste do Deus vivo. Esta é a peça que eu falei, que chegou para mim para eu recuperar. Vê se eu não disse a verdade, mas eu vou tentar recuperá-lo. Ele já foi lavado e agora a primeira coisa que eu vou ter que fazer é passar um primer. E eu não sei se uma demão de primer só vai ser suficiente aqui, acredito que não. E esse pezinho aqui, ele tá faltando um pedaço. Eu tô pensando de não colocar nada aqui, porque se eu colocar uma massa, alguma coisa, ela vai pesar. Essa peça é muito pesada. E na hora da pessoa decorar, ela coloca uma planta aqui dentro e não vai fazer muita diferença. No caso, eu teria que ir no serralheiro e pedir para completar esse pé. Mas eu não vou fazer isso. Eu já vou direto passar o primer e começar a fazer o trabalho aqui nessa peça. Com uma trinchinha de cerdas mais firmes, eu vou começar a passar o primer na parte de dentro. E olha, eu vou passando e eu não posso ficar assim, passando com muito jeitinho, não. Tem que passar, já ir dando batidinha para o primer penetrar, porque ele está bem caracachento aqui por dentro. E eu vou dar uma demão bem generosa, para ver se eu consigo recuperar esse negócio aqui, né? Eu já fiz a parte de dentro e agora eu vou para a parte de fora. E eu vou passar da mesma forma, vou colocar um plástico aqui debaixo, só para proteger minha mesa. E vou passar nela todinha aqui. Como a parte de fora, eu preciso dela ainda mais, um pouco mais certinha, né? Porque essa peça é uma peça que a gente depois não adianta ficar lixando, porque é ferro. Então, a base tem que ser bem feita, assim como a tinta. E então eu vou passar esse primer e logo depois eu vou vir com o rolinho acertando para ela ficar uma base bem feita. Tem que observar bem os cantinhos aqui dessa alça, porque a gente tem que ir para um lado, para o outro, virar de cabeça para baixo para poder ver se pegou tudo. E passar nela todinha. Vou passar nesse lado aqui, vou passar o rolinho, vou depois dar acelerar a secagem para eu fazer o outro lado. Vou repetir a mesma coisa do outro lado, virar ele ao contrário para poder pintar também por baixo, passar primer nele todinho. Olha só, eu deixei ela secando, já tem uns 3 dias que eu passei esse primer e olha o que aconteceu. Olha por dentro dela como que já está. O primer puxou, tá vendo? E a ferrugem voltou a aparecer. Então eu vou dar mais uma demão de primer. Vou passar da mesma forma que eu passei a primeira vez. Passei a segunda demão nela toda e agora eu vou guardar a secagem. Só amanhã eu vou pegar nela de novo. Eu aguardei a secagem de 24 horas e agora eu vou aplicar a PVA preta. Agora para a pintura eu vou usar essa trincha aqui, que é uma trincha mais macia. Essa é a 185-1 da Tigre. E eu vou passar da mesma forma que eu passei o primer. Vou iniciar por dentro, só que lembrando que aqui é tudo muito caracachento. Não adianta eu passar o pincel, eu tenho que dar batidinhas para ele penetrar nos furinhos que tem. Não é furinho, né? São alto-relevos, né? A panela já foi muito usada. Quanta comida essa panela já deve ter feito, hein? E comida gostosa. Você já comeu comida feita na panela de ferro? É diferente. O sabor é diferente. Se você já experimentou, você sabe bem o que é, né? Bom, voltando à pintura, vou fazer da mesma forma, gente. Vou passar nela todinha por dentro, depois eu vou vir por fora
pintando ela todinha por fora de preto também. Provavelmente eu dei apenas uma demão de preto nessa peça, porque o preto cobre bem. Então, depois que ela secar, eu tenho que observar se cobriu bem ou se preciso de dar mais uma demão. Mas, às vezes, o que pode acontecer é de ficar assim, algumas partes aparecendo um pouquinho como ela tem muito alto relevo, pode ser que fique alguns pontinhos aparecendo o primer. Aí é só vir e retocar esses lugares, porque o material, ele me permite simplesmente ir retocando. Eu não preciso de pintar tudo de novo. Ele não vai ficar manchado só de eu dar um retoquezinho em algumas partes. Eu já pintei ela toda e agora eu vou vir retocando, observando os lugares que possa ter ficado branquinhos, como eu falei. Agora eu vou aguardar a secagem para fazer a decoração da peça. A peça já secou toda e eu quero fazer aqui nessa faixa aqui umas flores bem simples. Eu já deixei na bandejinha a tinta acrílica fosca romã e a PVA laranja. E coloquei também um pouquinho do gel para matizar aqui na bandeja. E vou usar esse pincel aqui, que é um pincel redondo, é o 142/8. Eu virei a câmera para ficar mais fácil para você me acompanhar. Olha, eu dou uma hidratada no gel, venho, coloco a tinta laranja e logo depois um pouquinho do romã. E olha só, acho o centro da panela e vou começar a primeira flor aqui bem no meio. E eu vou dar uma pincelada, olha, aperto, puxo, aperto, puxo. Eu fiz uma pétala. Então você vai observar que quando eu dou uma pincelada para um lado e dou a outra pincelada para o outro, a pétala vai ficar mais arredondada, ela vai ficar mais bonita. Se acontecer do meio ficar com pouca tinta ou não pegar tinta, é só vir e retocar. Observe que eu não estou mais indo no gel. Eu usei o gel para hidratar o pincel antes de eu começar a pintar. Agora eu só vou usar o gel se a tinta não estiver correndo bem. Aí eu vou umedecer um pouquinho com o gel para ela correr melhor. E eu quero fazer essa flor com 5 pétalas. Então, da mesma forma que eu fiz a primeira, eu vou fazer todas. Elas vão ficar diferentes, claro, porque são diferentes. Mas todas as pétalas eu vou fazer da mesma forma. E eu vou repetir esta mesma flor de um lado e do outro aqui, ó. Vou colocar mais uma aqui e depois vou colocar do outro lado. E eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz essa primeira, eu vou fazer as outras. E do outro lado da panela, eu vou repetir as 3 flores que eu fiz desse lado, eu vou repetir do outro lado também. Eu coloquei na bandejinha a PVA amarelo ouro e o verde oliva. Com o amarelo ouro, eu já vou vir fazendo o miolinho das flores. É só preencher, olha só. É só colocar a tinta e vir e completar o miolo. E eu já vou aproveitar para fazer em todas as flores. Agora eu vou para as folhas. Vou dar uma hidratada no pincel com o gel para matizar. Vou num pouquinho de amarelo ouro, um pouquinho do verde oliva. E olha como que eu vou fazer a folha. Olha, eu aperto e puxo. Essa saiu com muito amarelo. Aperto e puxo. Eu vou retocar, tirar um pouquinho desse amarelo daqui. Vou vir com mais 2 folhinhas aqui em cima, olha. Da mesma forma, aperto e puxo. Abasteço de novo, aperto e puxo. Vou abastecer. Olha, eu estou usando mais verde porque o meu pincel está muito carregado de amarelo. Olha, apertei, puxei e aqui, gente, olha, eu vou levantando a minha mão devagarinho para eu conseguir fazer esse cabinho. Então, olha, eu aperto, puxo, levantando a mão. Eu vou suspendendo a minha mão devagarinho
para sair fininha a pontinha de baixo. E para fazer esse cabinho é só eu ir levantando para chegar até o final. Agora eu vou vir do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Fazer as folhinhas da mesma forma que eu fiz. Aperto e puxo. E aí eu vou fazer, só que desse lado de cá, ao invés de eu fazer 2 carreiras de 2 folhinhas, eu vou fazer uma carreira de 2 folhinhas só e fechando com a terceira por cima. Porque aqui ela já vai encontrar com a outra ali. Eu estou pensando de fazer essas que estão mais na ponta, fazer um pouco maior do que as do centro que vão estar encontrando. Deu para você entender o que eu fiz? E da mesma forma eu fiz do outro lado. Eu coloquei aqui na bandejinha um pouquinho da PVA branca, um pouquinho da PVA marrom. Olha, hidrato o pincel e venho com um pouquinho da branca, um pouquinho do marrom. E olha aqui que eu vou fazer nessa carreira de cima, que aqui é como se fossem umas faixas. Olha, eu aperto, puxo, faço uma vírgula bem grande e venho do lado, faço outra junto com essa primeira que eu fiz. Olha, fiz 2 vírgulas juntas. Agora eu vou, abasteço o pincel e vou vir fazer 2 vírgulas ao contrário, olha, de cima para baixo. E venho com a outra completando, ó. Aperto e puxo. Eu vou dar continuidade em toda a volta da panela. Olha que agora vai ser para baixo, olha só. Já abasteci o pincel, aperto e vou de baixo para cima, ó. De baixo para cima, aperto e puxo. E a próxima eu vou fazer de cima para baixo. Essa aqui saiu um pouquinho menor, a posição aqui não está muito agradável para mim, mas vamos tentando fazer, né? Com o pincel 308-0, eu vou dar uma hidratada nele, pego um pouquinho do branco para dar um acabamento no miolo. Para cada miolo, eu abasteço o pincel e faço uma pequena vírgula embaixo no miolo e depois venho com 5 pontinhos em cima, fechando esse miolo. Então, todos eles eu vou fazer assim. Ainda com o branco, eu estou fazendo umas vírgulas nas folhas, olha, de cima para baixo, de cada uma mais para a parte de dentro, tá vendo? Só para dar uma luz para essas folhas, acho que realça mais. E olha como que está ficando bonito. Com o Faça Bolinha na ponteira 6, eu vou umedecer no branco e vou vir fazendo bolinhas aqui em cima dessa linha que tem aqui, que divide o desenho do outro. E eu vou vir de fora a fora, tentando dar o mesmo espaço de uma para outra. E observe sempre que eu abasteço, o máximo que eu faço são 2 bolinhas, porque senão a bolinha começa a diminuir, aí vai começar a ficar diferente. E eu quero elas todas mais ou menos no mesmo tamanho. Na parte de baixo também tem uma marcação e eu vou vir também fazendo a mesma coisa. Com a ponteira 3, eu vou colocar agora os pontinhos entre os que eu já coloquei. Eu coloquei as bolinhas maiores, agora eu vou colocar um menor entre as maiores. Nas de baixo eu vou colocar para baixo e depois nessas de cima eu vou colocar também a mesma coisa, só que para cima do desenho que foi pintado das flores. Então ele vai estar fechando essa carreira das flores, né? Olha aí como está ficando. Está bem bonito, né? Mas eu quero colocar também uma carreirinha de bolinha aqui em cima. Eu sei que ele é irregular, pode não ficar tão bonito, mas eu quero experimentar fazer. Então, com a ponteira 6,
eu vou vir com o branco fazendo em cima dessa volta que tem aqui, ó. E com a ponteira 3, eu vou fazer pontinhos entre essas bolinhas em cima e embaixo. Então, eu vou completar toda essa volta com esse detalhe. E olha aí como está aquela panela que estava no lixo. Eu fico achando que falta alguma coisa aqui, mas eu fui pintar aqui e achei que ficou carregado demais, então eu vou deixar preto mesmo. Olha só, o que você achou? Deixa para mim nos comentários a sua opinião sobre essa panela. Bom, chega de enfeitar essa panela, né? Ela já está pronta, agora eu vou guardar a secagem e vou aplicar o verniz Acrylfix Fosco. Você pode usar o verniz da sua preferência. Aqui numa peça dessa eu acho mais conveniente usar um fosco. Eu espero que você tenha gostado dessa transformação. E se gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você é novo aqui no canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai receber. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!